Vamos lá. Gente, boa noite para todas vocês. Eu não estou vendo vocês, porque eu não consigo fazer a imagem compartilhada igual o Giovanni fez. Eu tenho que perguntar para ele como é que ele faz, mas tudo bem. Hoje seria a nossa segunda aula do Decálogo. O que é o Decálogo? O Decálogo é os 10 mandamentos, né? Então, Giovanni trouxe na semana anterior os 3 primeiros mandamentos, e aí ele fez um documento, né, com parte na ética e moral dos 10 mandamentos. A gente vai dar uma interrompida nessa aula, porque o nosso seminarista que ia ministrar aula hoje não vai poder estar presente, Giovanni também não vai poder estar presente. Nós já estávamos cientes de que poderia haver a possibilidade de alguns deles não estar presente em alguns momentos, e aí, em decorrência disso, a aula seria ministrada por mim ou por Marília, tá? Então, o tema que eu escolhi para abordar na aula de doutrina hoje é compreendendo o catecismo e sua origem. Todos aqui conhecem o catecismo da Igreja Católica? Eu acredito que sim. Tem alguém aqui que não conhece o catecismo, que nunca ouviu falar sobre o catecismo, que não sabe do que se trata o catecismo? Não, né? Todo mundo aqui sabe o que é o catecismo da Igreja Católica. E aí, o que acontece? Estão me ouvindo? Com eco. Peraí, deixa eu... Será que eu consigo deixar mudo? Peraí. Ok? Melhorou aí? Sim. Sim? Ótimo, maravilha. Eu estou abrindo aqui só para me ter uma noção. Tá. Esse documento que está sendo compartilhado aqui com vocês, eu acho que ele não está sendo compartilhado do jeito certo, não, viu? Saiu Tá. o compartilhamento. Vou compartilhar novamente. Espere aí. Tá. Então, como eu dizia, nós vamos estudar, né, sobre o catecismo da Igreja Católica, que é um documento que todas conhecem. Eu não vou abrir em tela grande, não. Vou abrir assim para vocês, tá? E aí, nós vamos falar, nesse primeiro momento, sobre o surgimento do catecismo. Vocês leram o documento que eu mandei para vocês? Quem aí conseguiu ler? Leram? Todas leram? Jane, Mara, Marília também leu? Maravilha. Para que vocês tenham mais ou menos um norte do que vai ser dito aqui, tá? Então, vamos lá. O surgimento. O Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, publicada em 1922, ou seja, a gente está falando aqui do novo catecismo, tá? Então, eu comecei pelo catecismo que nós usamos nos dias de hoje. Tá, e por que o catecismo que nós usamos nos dias de hoje? Porque já houveram mais de uma versão do catecismo da Igreja Católica. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso, tá? Então, publicado em 1992, ou seja, é um documento que é bem recente, que é esse catecismo aqui. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse documento aqui, tá? Que é esse livrinho que todo mundo tem em casa, ou pelo menos deveria ter. Então, publicado em 1992, é uma exposição da fé católica e da doutrina da igreja. Então, nós sabemos que o catecismo da Igreja Católica nada mais é do que um lugar onde está descrito como é que se deve ser católico, tá? Então, não existe católico sem o catecismo. Por quê? Porque para que você entenda o que é a fé católica e a doutrina da igreja, é necessário que você esteja estabelecido e fundamentado nos princípios do catecismo da Igreja Católica. Trata-se de um documento confessional de referência oficial e autêntico. Então, assim, o diferencial da Igreja Católica Apostólica Romana é que ela tem um norte,
né? Então, aqui como está descrito, é um documento confessional de referência. Então, a referência da Igreja Católica está fundamentada no catecismo. Oficial e autêntico, ou seja, a própria Igreja foi quem elaborou esse documento, tá? Para o ensino da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, com o qual pode-se conhecer o que a Igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. Então, eu acredito que muitas de vocês já fizeram catequese, diferente de mim. Olha só que engraçado. Tá, e como é que você tá vindo aqui, dar uma aula de doutrina católica e você não fez catequese? Eu não fiz a catequese na comunidade, mas já tem mais de um ano que eu tenho aula de doutrina católica. Desde que eu me converti, eu faço aula de doutrina católica. Eu terminei agora, pouco tempo, esse mês eu terminei o curso de um ano de estudo de doutrina católica, e paralelo a isso, eu gosto muito de estudar sobre a doutrina da igreja. Não só por gostar da história da igreja, que é uma matéria, é um campo que eu sou bem fascinada, mas justamente porque eu sempre tive essa curiosidade de entender os princípios do catecismo, porque que a nossa fé ela é fundamentada também no catecismo, tá? Então, é importante que o católico, ele compreenda o que é o catecismo, ele compreenda por que é importante entender o catecismo, justamente porque é isso. Quando você entende o que é o catecismo, quando você estuda o catecismo, você entende o porquê da nossa fé. E tudo está descrito aqui, tá? Então, a igreja considera seu catecismo como fiel e iluminado pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da igreja. Então, veja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é fundamentada nesses 3 pilares. E eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês e que vocês nunca mais se esqueçam disso, que é a tradição dos apóstolos, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja. Então, são 3 pilares, é o Pai, Filho e o Espírito Santo da Igreja Católica Apostólica Romana, né, da nossa tradição. A Sagrada Escritura, a tradição dos apóstolos e o magistério da igreja. E o que eu acho engraçado é o seguinte, na minha vivência protestante, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, eu acho que muitas de vocês já sabem, já ouviram falar sobre isso, mas eu vou falar novamente, porque eu acho que vale a pena ser dito novamente. Eu venho de origem protestante, então eu passei durante 26 anos da minha vida, eu estive inserida na denominação protestante, né? E na igreja protestante, diferente da igreja católica, nós não temos um norte. O que é o norte dos protestantes? O protestante, ele se baseia somente nas Sagradas Escrituras, que tem a sua interpretação muito subjetiva. Então, o que acontece? Muito se ouve falar sobre a reforma protestante. Mas o que foi a reforma protestante? A reforma protestante nada mais foi do que um período de rebelião para com a igreja. Então, Martinho Lutero, que era sacerdote da igreja, chega até o bispo de Roma na época, que eu não me lembro o nome agora, e coloca algumas de suas inquietações, né, para o bispo de Roma. Todavia, Lutero, com suas inquietações, causa um movimento, um burburinho, que contradiz a tradição da igreja, né? Então, as contestações de Lutero, a igreja inibe as pessoas de pensar, a igreja inibe as pessoas de questionar, negativo. Até porque a igreja, ela está muito alinhada, ela está muito atrelada à filosofia. E a filosofia nada mais é do que esse incentivo ao questionamento, né? Então, para a igreja não é ruim você questionar. Claro, houve ali aquele período ali da Idade Média, da Inquisição, houveram muitas questões que intermediaram a igreja até os dias de hoje, mas se tratando do período que nós vivemos hoje, né? Para a igreja, não existe mais aquela inibição do pensamento. Outro dia, eu conversando com o Vinícius aqui, ele me contou uma história de um
não sei se era um cientista que ele foi morto pela igreja por afirmar, ai meu Deus, eu não lembro, por fazer uma afirmação que na época a igreja considerava heresia, né? Então, assim, esse período ali da Idade Média, onde acontecem algumas questões dentro da igreja que de fato acontecem, ela não define a igreja como um todo. Foi um período que a Idade Média é considerado como um período das trevas, né? Foi um período de muita contradição, de muita conturbação, e a igreja não ficou isenta desse período, tá? O que, por sorte, não destruiu não destruiu, né, a essência da igreja, porque nós estamos aqui até hoje para contar. Então, não quer dizer que a igreja não tenha passado por problemas, não tenha passado por conflitos. Todavia, a igreja permanece sólida e nós estamos aqui para testemunhar isso, tá? Então, assim, voltando ali ao protestantismo. Os protestantes, eles não se baseiam em nada além das Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero, com a reforma protestante, traz para o povo a ideia de que todo mundo tem um livre-arbítrio de interpretar a Bíblia como lhe for conveniente. Então, a Bíblia até então, que era detida só pelo magistério da igreja, justamente por haver um estudo mais aprofundado do que se tratava as Sagradas Escrituras, né? Para que não houvesse confusão, para que não houvesse situações como as que nós vemos, as que nós temos no dia de hoje, a igreja tinha esse cuidado, né? E aí o que acontece? Lutero vem com a reforma protestante e diz que todo mundo tem o Espírito para interpretar como lhe convém. E aí hoje a gente vê, né, essas igrejas protestantes que em toda esquina tem uma placa diferente, tem uma ideia diferente, tem uma visão diferente, e são igrejas que não conversam entre si. Então, você consegue entender a importância de um documento como o catecismo aí, né? Mais para frente, a gente vai ver isso de maneira mais detalhada. Então, em 7 de dezembro de 1992, São João Paulo II apresentava solenemente o novo catecismo da Igreja Católica. Explicando seu objetivo específico, ele expõe os conteúdos da fé de modo coerente com a verdade bíblica, com a genuína tradição da Igreja e, em particular, com os ensinamentos do Concílio Vaticano II, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Põe em evidência o fundamento e essência do anúncio cristão, com o intuito de expor, mediante uma linguagem mais sensível, as exigências do mundo de hoje e a perene verdade católica. Então, veja, a preocupação de São João Paulo II era justamente trazer uma linguagem mais moderna ao catecismo. Então, vale ressaltar o que ele diz aqui, ó, mediante uma linguagem mais sensível às exigências do mundo de hoje. Então, com isso a gente percebe que a Igreja Católica, ela é uma igreja que está em constante movimento. Ela é uma igreja que está em constante renovação. Então, quando alguém chega para você e fala assim, a igreja é arcaica, a igreja é retrógrada, a igreja não evolui, negativo. Pelo contrário, a igreja tem se moldado, tanto é que permanece aqui até hoje. Ela está aqui até hoje, justamente porque ela se molda, né? Com o passar do tempo, ela vai se adequando às ideias. Agora, ideias não são ideologias, tá? A igreja, ela não está aberta às ideologias contemporâneas, até porque ela é fundamentada, como nós lemos mais acima, nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica e no magistério. Então, não espere que a igreja, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco polêmico aqui, vá aceitar, por exemplo, mulheres que se tornem cardeais. Isso não vai acontecer. Não espere que a igreja vá nomear, como é que fala? Ai, Jesus, meu Deus. Padre gay, sabe? Então, assim, não é isso
não é isso, não é nesse ponto que a igreja se adequa aos dias atuais, mas é na linguagem das necessidades contemporâneas, né? Porque, assim, a linguagem da galera ali da Idade Média é diferente da linguagem que nós, né, utilizamos hoje, da dinâmica que nós temos hoje. Então, o tempo muda e a igreja muda também com o tempo. E São João Paulo II tinha essa preocupação justamente por perceber que a galera estava meio que se perdendo aí na ideia da igreja, sim, achando que a igreja estava muito, como é que fala? Perdida no tempo. Eu achei por parte de São João Paulo de um olhar muito sensível, de um olhar muito clínico a essas necessidades da igreja. E, claro, esse cuidado de não perder a tradição, né? Então, São João Paulo II, ele tem esse tato, né? Mais, como é que a palavra que a gente pode escrever? Mais empático com as ideias do mundo de hoje. Paralelo a isso, ele não perde a sua essência, a sua base e a tradição, né? Então, aqui mais na frente, a gente vai ver aqui, ó, encontramos muitas obras catequéticas na história da igreja, especialmente para a instrução dos catecúmenos. Então, assim, a igreja, ela não se limita... Espera, eu acho que eu passei aqui. Tá, passei. Curiosidades, tá? Então, a gente vai entender o que foi o Concílio Vaticano, que a gente vê muito nas reportagens. Então, para quem assiste jornal aqui, vai ver muito, por exemplo, agora durante o conclave, se falou muito sobre isso. No Concílio Vaticano II aconteceu isso, isso e isso. Como no passado, no antigo Concílio Vaticano II, e às vezes a gente não sabe o que é isso, tá? Então, o Concílio Vaticano foi um encontro de bispos. O concílio é um encontro, né? Um encontro entre bispos da igreja, né, católica, mas o Concílio Vaticano II foi um encontro dos bispos da igreja católica realizado entre 1962 e 1965, com o objetivo de modernizar a igreja e aproximá-la do mundo contemporâneo, tá? Então, a gente volta àquela ideia que eu estava falando antes, essa preocupação da igreja de ser atual, né? E aí, mais na frente, tem uma frase de São João Paulo II, que ele fala, que ele colocou no texto que a gente leu, que eu vou dar uma procurada aqui. Ele fala justamente isso, né? Que, tipo assim, a igreja, ela, mesmo na sua ideia de modernidade, ela não perde a sua essência, que é o que leva à luz. Então, aquele documento que São João Paulo II escreve, ele mostra essa sensibilidade dele para com essa ideia da igreja, tá? Então, o texto do Catecismo da Igreja Católica foi um trabalho que durou 6 anos. Então, para que esse documento aqui fosse reescrito, tá? Foi um trabalho que durou 6 anos. E ele foi realizado sob a direção do cardeal Joseph Ratzinger, que era o Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, ele é um grande filósofo contemporâneo da igreja. Ele é muito... ele tem ele tinha um olhar filosófico muito profundo. E as encíclicas de Bento XVI são maravilhosas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu vou pesquisar algumas e vou mandar para vocês. E assim, Bento era de uma sensibilidade espiritual, era de uma coerência muito grande. Então, Bento, né, ele foi o escolhido para direcionar esse novo catecismo, né? Até então, né, na época, ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé por uma comissão de 12 cardeais e bispos e uma comissão editorial de 7 bispos diocesanos, especialistas em teologia e catequese. Então, ele não é um documento solto.
tinham muitas pessoas que estavam estudando a elaboração desse documento, porque se fazia necessário se aprofundar e compreender mais do que se tratava, né? Após uma consulta dos bispos, teólogos e exatas do mundo inteiro, a comissão redigiu um texto, ponto de referência para a transmissão da fé católica, que é o que nós conhecemos hoje pelo nosso catecismo, tá? Então, assim, alguns documentos foram necessários para a construção desse catecismo. Então, mesmo que ele tenha sido renovado, mesmo que ele tenha sido refeito, tá? A igreja se baseia em documentos anteriores à escrita desse catecismo. Paralelo a isso também, né? Como está descrito aqui, muitas obras catequéticas na história da igreja foram utilizadas, né, para a construção do catecismo. E aqui tem outro ponto que é bem legal a gente ressaltar. A Igreja Católica promulgou, até hoje, 2 catecismos universais. Então, ou seja, durante esses 2.000 anos, né, de Igreja Católica, a Igreja Católica só promulgou 2 versões do catecismo. A primeira versão foi o Catecismo Romano, ou Catecismo Trento, em 1566, tá? E o Catecismo da Igreja Católica, promulgado em 92 pelo Papa João Paulo II, que é esse que nós usamos hoje. O Catecismo da Igreja Católica, de 92, é a mais recente compilação abrangente da doutrina católica e substituiu o Catecismo Romano. A existência de um novo catecismo, vale ressaltar, não invalida necessariamente os anteriores, mas reflete uma atualização e uma expressão contemporânea da fé católica. Naquele documento que vocês leram, que eu mandei para vocês, São João Paulo II também afirma isso. A nossa intenção não é desvalidar a história da igreja, mas acrescentar, mas trazer à luz as novas coisas que estão acontecendo em torno da igreja, né? Então, o catecismo atualiza a linguagem e a abordagem para refletir os desenvolvimentos teológicos e pastorais. Então, a igreja ela passa por constantes desenvolvimentos teológicos. Estudos vão sendo desenvolvidos, pesquisas vão sendo elaboradas, descobertas vão sendo feitas. Então, a gente começa a ter uma maior clareza de algumas coisas. A gente começa a ter um entendimento melhor de algumas coisas. Paralelo a isso, é necessário que se instrua o povo sobre essas coisas que estão acontecendo, que a igreja não pode ser indiferente, tá? Então, o documento que eu mandei para vocês, que é o Fidei Depósito, que após o índice, né, algumas das primeiras palavras que você encontrará nesse novo catecismo é a construção apostólica, que é o pronunciamento solene de um papa, o Fidei Depósito, que é o documento que vocês leram. Que ele está aqui, tá, gente? Então, ele está bem nas primeiras páginas aqui do Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Aqui, ó. Essas primeiras páginas aqui, tá? Ó. Então, essas primeiras páginas aqui, que o Papa João Paulo II escreve antes de dar início ao catecismo. Nessas páginas, São João Paulo II explica por que foi publicado o Catecismo da Igreja Católica, para que possamos perceber que Cristo sempre está presente na sua igreja, especialmente nos sacramentos. Ele é a fonte da nossa fé, modelo da conduta cristã e o mestre da nossa oração. Tá? Então, aqui é um trechinho do que está escrito lá no Fidei Depósito. O caminho até o Catecismo de São João Paulo II. Então aqui você fala, tá, tiveram outros documentos antes
desse catecismo que nós temos hoje. Que catecismo era esse? Que documentos eram esses? Eu acredito... Marília, você fez catequese, você tinha quantos anos? Eu fiz o catecumenato, eu fiz com minha catequista que está aqui presente, Mara, Sim. Maurícia, mas tem tanto tempo, tem mais de 5 anos, tem mais de 5 anos. Ah, então você já pegou esse catecismo novo, né? Ah, com certeza. Foi? Pronto. Quem fez catecismo há mais ou menos uns 35, 40 anos atrás era outro catecismo. Não era esse. Era outro documento. Então, o caminho até o catecismo de São João Paulo II é o seguinte. A Didac foi um dos primeiros, né? Didac, vou explicar para vocês o que é Didac. Antes, lá nos primórdios, antes que houvesse catecismo de São João Paulo II, antes que houvesse catecismo de 1566, antes que houvesse esses dois catecismos que norteiam a nossa igreja, a igreja já detinha de documentos desde o século I. Um desses documentos que nós temos é o Didac. E aí eu vou explicar para vocês o que é o Didac. O Didac é um antigo documento cristão, também conhecido como Instrução dos 12 Apóstolos, datado do século I, que fornece instruções sobre moralidade, vida comunal e práticas litúrgicas para os primeiros cristãos, baseados em 2 pilares. Então, voltando aqui. Olha só como Deus ele é perfeito e como a Igreja Católica ela é 100% alinhada com o plano de Deus. Quando eu escuto um protestante falar assim, vocês não, católico não lê Bíblia, a Bíblia de vocês é o catecismo, que foi escrito por homens, que não tem... Gente, só blá blá blá, só baboseira. Deus está preocupado com a nossa informação. Deus está preocupado com constatar documentos, com alegar, com testificar ideias, sabe? Por quê? Porque isso é importante, porque nós não vivemos ao léu. Poxa, imagina que para nós, réis mortais, precisamos ter documentos para testificar as coisas. Imagina as coisas de Deus. Deus ele é soberanamente inteligente o suficiente para entender que as coisas não devem ser interpretadas ao nosso livre-arbítrio. E para isso, ele nos dá os documentos. E um dos primeiros documentos foi essa instrução dos 12 apóstolos. Olha o cuidado de Deus em instruir a igreja. No século I nem tinha Bíblia ainda, gente. Entende? É por isso que a igreja católica traz aquele discurso assim, que a tradição antecede a Bíblia. E é aqui que a gente encontra o porquê que a tradição antecede a Bíblia. Não tinha Bíblia no século I. Se não me falha a memória, a Bíblia só surgiu 60 anos após a morte de Cristo, mais ou menos isso. Eu posso estar equivocada nesse período, mas foi quase um período aí de 100 anos, né? Então, assim, tanto que, por exemplo, São João morre com mais de 100 anos, isolado numa ilha, até que o documento de São João ali, a carta do livro do Apocalipse de São João fosse descoberto, se passa muito mais tempo. Então, assim, leva um tempo para que se organize as Sagradas Escrituras, tá? Então, o que antecede as Sagradas Escrituras são esses documentos. E é essa a base da nossa fé. Então, quando alguém fala assim, vocês não se baseiam na Bíblia, nós temos a Bíblia como alicerce, sim, mas antes tinha a tradição. Tinha a tradição oral, tinha a tradição que era passada de pai para filho, né? Então, assim, aí o protestantismo vai, rejeita a tradição, né? Excomunga a tradição e se acham detentores do conhecimento. Então, assim, esse cuidado que a igreja tem em preservar, eu acho fascinante. Então, desde o século I ali, né? Os apóstolos
trazem essas instruções. Então, e ele é baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é o caminho da vida, que consiste em amar a Deus, que criou o mundo, e ao próximo como a si mesmo, não fazer aos outros aquilo que não quer que te façam, tá? E a da que enfatiza a importância da ética e da conduta cristã na vida diária. Então, eu acho legal, eu prestei essa atenção na última aula de Giovanni, que ele falou assim, ele falou muito sobre ética e moral. Ética e moral. E é legal quando você percebe que a igreja está fundamentada nisso. Porque quando você perde a ética e você perde a moral, você se torna um pagão. Você se torna um desnorteado. Você se torna um risco para o convívio social mesmo. Porque, assim, poxa, a ética é a base que fundamenta tudo. Nós precisamos ter ética para tratar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges. A moral que dá o respeito, que traz a integridade. Entende? Então, assim, não se separa. Não se separa, porque Deus ele é ordem em todas as coisas, né? Então, a igreja ela tem essa preocupação de trazer esse norte. E o outro é o caminho da morte. É o oposto do caminho da vida, envolvendo a práticas e ações que vão contra a fé e as leis de Deus. Então, assim, a igreja traz, né, isso como um dos seus primeiros preceitos. Muitos padres da igreja, santos e doutores, também escreveram obras de valor catequético. A exemplo de Santo Agostinho, São Cesário de Arles, São Tomás de Aquino, São Roberto Bellarmino, dentre outros, né? Então, inclusive, eu estou até com um livro aqui de Santo Agostinho, que eu não consegui ainda nem abrir para ler. Mas é de uma profundeza filosófica tão grande. Assim, eu acho que eu li umas 2 ou 3 páginas, e eu tive que voltar para ler tudo de novo, porque acho que você só lê na terceira ou na quarta vez, que só entende na terceira ou na quarta vez que você lê ainda mal. Porque é de uma profundeza, sabe? É de uma sensibilidade espiritual que você não encontra, nunca vi. Acho que nem o rei Davi, no auge da sua inspiração, tinha tanto teor filosófico quanto Santo Agostinho, quando ele escreve suas cartas, as cartas de Santo Agostinho. Então, assim, os santos da igreja e doutores, eles escreveram, eles contribuíram para muito do que está escrito aqui, tá? Então, a gente, eu acho legal, o legal da nossa igreja é que a gente tem um norte por todos os lados que a gente olha. Ela não nos deixa aquém, né? Eu costumo dizer assim, que na igreja católica só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Se você não quiser aprender, você não vai aprender. Mas se você quiser, você pode ter certeza que se você viver durante 80 anos, você ainda não vai conhecer tudo. Porque ela é uma instituição milenar, ela é uma instituição completa, ela é uma instituição sólida, ela é rica em documentos, ela é detentora de um conhecimento que eu nunca encontrei em nenhum outro lugar. Esses dias eu estava refletindo, e aí o Senhor me trouxe uma frase no meu coração que era justamente o seguinte: o protestante procura o conhecimento que só quem detém é a Igreja Católica. Então, eu tinha uma sede de um conhecimento que 26 anos de igreja protestante eu nunca encontrei. O que eu encontrei em 2 anos de igreja católica. A igreja católica, ela detém um conhecimento que nenhuma igreja protestante ou outra denominação detém. Pode ir no judaísmo, pode ir no islamismo, pode ir
o protestantismo, vá, pode procurar. Você não vai encontrar algo tão complexo, tão denso, tão maravilhoso, tão filosófico, tão bem estruturado quanto os documentos da Igreja Católica. E aí é legal vocês pesquisarem. Gente, segue os sites do Vaticano, leia as encíclicas, leia os textos, leia as publicações da CNBB, por exemplo. A CNBB tem um... quando eu finalizar aqui a aula, eu vou mandar um material da CNBB bem legal para vocês, justamente sobre o catecismo o novo catecismo da Igreja Católica, que é esse que a gente está falando agora. Então é isso, tá? E vamos lá. No século XVI, surge o Catecismo Romano, também chamado de Catecismo do Concílio Trento ou Catecismo de São Pio V. Também tem o Catecismo do maior Papa, São Pio X, que esse já é um pouco mais recente. O de São Pio X é um catecismo de 1908. Inclusive, é um catecismo fantástico. Para quem gosta de estudar a doutrina católica, é um catecismo fantástico. Eu estava até procurando na Amazon para ver se eu encontrava algum exemplar do Catecismo de São Pio X. Dizem que é maravilhoso para quem gosta de estudar a doutrina católica. Então, aconselho vocês, fica uma dica, tá? Contudo, a Igreja Católica promulgou, até os dias de hoje, 2 catecismos universais, como já lemos, né, anteriormente. O Catecismo Romano e o Catecismo Trento. O Catecismo Romano de Catecismo Trento e o Catecismo da Igreja Católica promulgado em 92 pelo Papa São João Paulo II, tá? E aqui eu vou deixar a sugestão de leitura, que é o que eu vou mandar lá no grupo, que é o link de um artigo que a CNBB publicou sobre o catecismo da Igreja Católica, né? Esse novo catecismo da Igreja Católica. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês com essa aula? É que a gente precisa compreender a origem desse documento aqui. A gente precisa compreender a gênese disso aqui, como que isso surgiu. Então, a gente vê que desde o século I, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele vem sendo formado. Então, não é um documento que surgiu da noite para o dia. Não é um documento que surgiu da ideia de uma só pessoa. Mas foram 2000 anos sendo construídos. Então, esse documento passa por diversas gerações, passa por diversos conflitos históricos, por diversas crises. A igreja também teve seus momentos de crise e permanece aqui até hoje, para nos instruir. Então, a importância de vocês reconhecerem a solidez desse documento e se debruçar em entender, e se debruçar em compreender, faz-se necessário. Porque católico que não estuda, ele é muito mais suscetível a ir para outras linhas de pensamento. Então, a necessidade de se estudar a sua fé para que você esteja fundamentado em algo, né? Essa ideia de que todos os caminhos levam a Roma foi o diabo que inventou. Foi o diabo que inventou, tá? Não são todos os caminhos que vão te levar a Roma. Nós, como católicos apostólicos romanos, acreditamos que o único caminho que nos leva verdadeiramente a Cristo é a sua Santa Igreja, né? Então, assim, procurem conhecer. Eu gosto de enfatizar o seguinte: busquem todas as linhas de pensamento. As de pensamento críticos, de oposição, e as de pensamentos mais brandos para com a igreja. Pega esses 2 documentos, lê tudo, chegue num denominador comum, sabe? Paralelo a isso, se auxilie com bons professores, com boas aulas. Saia desse viés político que, infelizmente, atrelaram a igreja. Comece a olhar a igreja pela essência, pelo seu contexto histórico, pelas épocas em que ela esteve
diante de confrontos, diante de crises. Aqui ninguém é negacionista de dizer que a igreja não passou por momentos de crise. Ela passou. É histórico, está lá. Está lá, aconteceu. Agora, a nossa fé que está fundamentada em Cristo, no conhecimento, na filosofia, a gente consegue encontrar um norte para todas as coisas. Não é uma justificativa, é um norte. Tá? Então, assim, quando a gente vê esses papas mais modernos que têm essa necessidade de fazer isso aqui mais acessível ao povo, de mais fácil compreensão, um manual, um livreto de bolso, para que você folheie e você descubra, poxa, estou errado nisso aqui. O porquê de cada coisa na nossa igreja. São 2 anos de história, não dá para esperar um livrinho de 100 páginas. É grande mesmo, é extenso, mas ao mesmo tempo é detalhista, é acolhedor, é fácil deter as informações, é fácil você compreender. Então, assim, você está com tudo na sua mão aí. Você só não vai ser um bom católico se você não quiser, se você não buscar. E que bom que São João Paulo II olha para nós com esse olhar, assim, de cuidado, sabe? Olha para nós com esse olhar, tipo assim, não, pera, a minha igreja precisa ser assistida, vamos observar isso aqui, né? Então, que vocês percebam o quão bonita, histórica é a nossa fé. E que vocês se fundamentem de fato na fé, não nos achismos, não nas ideologias, não nos questionamentos acalorados, né? Então, assim, eu outro dia estava conversando, só para finalizar e deixar aberto para vocês conversarem. Eu acredito, eu não vi isso, não estou reproduzindo isso a partir do que eu ouvi de outra pessoa. Quando a gente estava lendo sobre o Gênesis, né? Deus criou o homem do barro e não sei o que, perere, parará. E aí eu conversando com uma pessoa, eu disse assim, eu acho que Deus, eu acho, não, eu sei, tenho certeza que Deus, ele é muito inteligente para ser tão burro. Aí as pessoas me perguntaram por quê? Eu falei, por que esse negócio de você pegar um barro e formar uma pessoa de maneira general, assim, de uma maneira literal, é muito pouco para Deus. É muito pouco. O cara que consegue formar o universo, a galáxia, as estrelas, vegetações, animais, homem, mulher, ele é inteligente demais para vir por uma linha que é muito simples. A Bíblia ela tem uma linguagem muito ilustrativa também. Então, se você não estuda, você leva muita coisa para o literal. Inclusive, trechos da Bíblia que parecem absurdos, como alguns do Velho Testamento. Não tem como levar para a literalidade. A gente precisa entender que a Bíblia é a história de um povo que se passa num período histórico onde não tem nada a ver com o que a gente vive no dia de hoje. Sabe? Então, a intenção não é anular o que aconteceu, mas entender que se passa num período, é a história de um povo, e que tem, né, e que passa por diversas contradições. Então, se a gente se fundamenta só nas Sagradas Escrituras, em algum momento a gente vai ficar perdido. E aí a gente vê isso aqui, ó, o surgimento de um outro documento que nos faz compreender e que esse documento ele não está longe das Sagradas Escrituras. Eles estão juntos. Ele está junto com as Sagradas Escrituras, está junto com a tradição dos apóstolos e o magistério da igreja. Sabe? Então, assim, Deus ele é inteligente demais para usar um meio só para nos informar. Ele quer ampliar o nosso conhecimento em todas as áreas. Então, então quer dizer que Deus não formou do barro, literalmente? Ele é muito inteligente. Para mim, ele é muito inteligente para isso. Eu acredito que ele é tão inteligente ao ponto de conseguir desenvolver processos inimagináveis. Inimagináveis. Porque é grandioso, é bonito, é belo enxergar esse Deus.
Deus, como é que você conseguiu fazer o processo de evolução das espécies? Você é o cara, velho. Ninguém mais ia conseguir fazer isso se não fosse você. Jane, por exemplo, é bióloga aqui, ela estudou isso, conhece disso muito mais do que eu. Então, eu não consigo imaginar que Deus esteja distante disso. Sabe? As coisas não surgiram por acaso. A gente tem um Deus inteligentíssimo, grandiosíssimo. Para mim, só ele é capaz de fazer isso. Não é obra do acaso, tá? Então, é por isso que é legal a gente estudar, buscar diferentes linhas, né, de conhecimento, da filosofia. Católico tem que gostar de ler. Se você que está aqui assistindo essa live, que é católica, há 10 anos e tem 50 que você não leu o livro, você está sendo católico errado. Católico tem que gostar de ler. Católico tem que gostar de estudar. Católico tem que sentar, ler um artigo, fazer uma pesquisa, assistir uma videoaula, acompanhar. Católico tem que fazer isso, é obrigação do católico. Eu não aceito católico burro. É por isso que a gente está aqui fazendo aula de doutrina católica. Eu não aceito mais católico que vai para a missa e não entende o que é a missa. Eu não aceito católico que conhece o catecismo, mas não entende nada do catecismo. Eu não aceito mais católico que nunca ouviu falar, por exemplo, no surgimento do nosso catecismo, né? De um concílio vaticano, que não sabe nem do que se trata. Eu acredito que talvez se a gente estudar 50 anos, a gente não vai conhecer tudo. Mas se a gente todo dia estudar alguma coisa, a gente todo dia vai saber sobre alguma coisa que a gente não sabe. Né? Então, é para isso que servem as aulas de doutrina católica. Então, amem o catecismo da igreja. Amem o catecismo da igreja. Se apeguem a esse livro. Pesquisem, sejam curiosas. Para desenvolver essa aula, eu abri um monte de artigo. Eu pesquisei um monte de coisa. Eu fui, rodei. Porque é assim que a gente estuda. Né? Então, assim, não fiquem paradas no tempo, não, gente. Tá? Vão procurar conhecimento e testificar a fé de vocês a partir da inteligência. Tem uma frase que Marília falou para mim uns dias atrás, a gente conversando, ela falou assim, amar a Deus, e é um versículo bíblico, eu não sei onde está o enderecinho, mas você quer, com toda a sua inteligência. Então, o Senhor quer que a gente ame Ele com a nossa inteligência. Eu acho que está cheio de cristão burro aí, ele não está querendo mais 5, não. Tá? Vamos amar a Deus com a nossa inteligência, pesquisando, estudando, entendendo, lendo. Compra livro, gente, compra livro. Pelo amor de Deus, compra livro. Para isso que nós temos também o clube de leitura, não só leituras católicas, outros livros também de leituras que agreguem na sua vida, que te façam olhar por uma perspectiva diferente. A leitura faz você enxergar o mundo com outros olhos. Tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar, falar, discordar? Eu vou deixar vocês à vontade. Essa é a hora. Alguém? Gente, fale, deixa eu olhar a cara de vocês, Letícia, Jane, Mara. Participem, por favor. Essa é a hora de abrir o verbo. O bom dessas do que se traz aqui, né, nessa proposta, né, de fato, é o que a Tainara acabou de falar, né, para a gente conhecer a igreja. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, é por isso que é muito fácil convencer um católico a virar protestante, porque o católico não conhece a própria história, não conhece a própria igreja. Eu acho muito lindo, eu amo assistir, eu já comentei até com o Tainara, eu amo assistir as conversões de protestantes para catolicismo, porque eles não vêm para cá cheio de, como é que eu posso dizer, vem para cá porque amou Maria, porque viu Maria e ama Maria, não. Eles estudam muito e muito. Porque tem sede do conhecimento. Tem sede do conhecimento. Quando ele começa a buscar e ele começa a entender que a verdade está na Igreja Católica, é lindo. Exatamente. Eu não me canso de quase todo santo dia. Antes de dormir, eu estou assistindo alguém se convertendo.
pode ter certeza. Quando eu acho uma, eu mando para a Tainara. Eu digo, olha, tá, esse testemunho aqui é lindíssimo. Eu conheci recentemente, que eu mandei para a Tainara, uma conversão de um pastor que estava ativo na igreja dele, e ele começou a estudar sobre a igreja. E aí as pessoas falavam muito desse documento de Daquê, e eu nada de... Eu digo, que documento é esse? Eu achava que era um livro desse tamanho. Eu digo, eu não vou nem procurar. E ela comentando aqui agora, rapaz, olha o documento de Daquê. Quando eu olhei 10 páginas, eu digo, que vergonha, eu nunca li esse documento. Isso é uma vergonha para mim, que eu sou católica. Os protestantes se convertendo lendo um simples documento, o de Daquê. E a partir daqui vai atrás do catecismo da Igreja Católica, vai atrás dos momentos históricos, tem aqueles livros, aqueles livros verdinhos que tem uma coleção, eu não vou me lembrar o nome. Eu sei quais são. Então, é uma coleção de livros. Então, assim, de fato, eu acho muito bonito. Eu acho que os protestantes convertidos são mais católicos do que os católicos. Isso eu de tenho certeza. berço, né? Dos que os católicos de berço, porque os católicos de berço, ele vem muito no novenário, em nananã, rezar o texto, mas não conhece. Se a gente parar em qualquer igreja, em qualquer paróquia, e fazer uma pergunta, você sabe o que é o documento de Daquê? Ninguém vai saber. Justamente. Eu dou, e se de perguntar de 10, 9,5 sabe. Ou não sabe, 9,5 não sabe. Um disse assim, eu já ouvi falar, mas nunca se deu o trabalho de abrir documento para ler. E eu aqui com minha cara de bolacha, né? Porque eu tô com a cara de bolacha. Entrei aqui no Google, procurei documento de Daquê em PDF, baixei e coloquei lá no grupo pra gente. Um negócio de 10 páginas. Que vergonha. E eu vou ler esse documento hoje. E é justamente isso. Quando a gente chega na Igreja Católica, porque a igreja protestante, ela não tem conhecimento de nada, não tem documento de nada, não tem nada, sabe? É um pastor que sobe lá no púlpito, fala o que ele acha, o que ele pensa, o que Deus diz para ele, as revelações. Não tem base, não tem nada, isso é chulo, é chulo, é chulo. É literalmente um evento para o homem. Que o homem está no centro naquela. É um antropocentrismo aquilo ali, sabe? E aí você chega na Igreja Católica e você chega com muitos questionamentos, porque ela é uma igreja muito rica em detalhes. Tudo comunica na Igreja Católica. Gente, até o castiçal, até o castiçal que fica em cima do altar tem um porquê. Entende? Então, assim, e aí você se sente curioso. Não, mas peraí, eu quero entender por quê. Porque, sabe, o rito, todo aquele processo, desde a procissão de entrada, até as vênias que o padre faz, até a cruz que está no centro do altar, ou o Cristo eucarístico, até a vênia que você passa, se você passar no meio da igreja, tem um porquê. Então, ele é uma igreja cheia de significado, ele é uma igreja cheia de símbolos. E aí você vem de uma igreja que não tem símbolo nenhum, que não tem rito nenhum, que não tem tradição nenhuma, e não tem como você não ficar encantado. Não tem como você não se apaixonar. Então, eu nunca encontrei, pelo menos dos que eu vejo, assim, que eu acompanho nas redes sociais, um católico convertido do protestantismo que não fosse fascinado pela igreja. Que não se fascinasse pela igreja. Porque a gente vem sedento de um conhecimento que a gente passa anos sendo negligenciado. Eu falo para vocês, eu convivo diariamente com pastores, eu convivo com um pastor que ele é de uma igreja muito grande aqui de Salvador, muito grande, uma das maiores aqui de Salvador. A igreja muito famosa, muito cheia de telão, cheia de não sei o quê, parará. Você senta 10 minutos para conversar com ele, você vai assim, eu prefiro conversar com o Padre Zezinho. Sai nada. O cara é protestante desde o dia que nasceu, não sai nada. Porque quando você começa a entender a Igreja Católica, parece que tudo que outra coisa que as outras pessoas falam se torna vazio. Sem porquê. Porque você conhece o verdadeiro significado da Igreja de Cristo e você percebe que ela é mais profunda do que a gente imagina. Gente, um evento que eu fiquei encantada, eu sou apaixonada pela Páscoa, principalmente a semana de Páscoa ali, né, toda semana da Páscoa, que acontece as celebrações pascais, é linda,
Gente, o que é isso? A procissão do sábado, daquelas velas, sabe? A sexta-feira do beijo em Cristo. Olha, eu fico toda arrepiada só de falar. Gente, ali as sete dores, Nossa Senhora. A quarta-feira, como é aquele que tem aquelas velas, Marília, que eu participei esse ano, Ofício das Trevas. Gente, o que é aquilo, meu Deus? Eu tô falando aqui, eu tô ficando toda arrepiada. É lindo demais. Não tem como você não ficar apaixonado por aquilo. Eu fico, meu Deus, é lindo, é rico, Você consegue sabe? mergulhar naquilo que está, vivenciar aquilo ali, você consegue de fato. É Você, diferente, é é diferente, você diferente. não encontra isso em lugar nenhum. E eu fico, de verdade, eu tô toda arrepiada. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô toda arrepiada. Então, assim, porque é lindo. Então, quando o padre Paulo Ricardo fala é lindo ser católico, gente, é lindo mesmo, valoriza isso, não larga isso por nada, não larga isso pelo espiritismo, não larga isso pelo candomblé, não larga isso pelo protestantismo, não larga, gente, não larga, não se apega, vai conhecer, vai se apaixonar pela nossa igreja. Padre José Augusto, essa semana, falou na homilia dele que ele não consegue compreender uma pessoa que tem a coragem de sair da Igreja Católica. Essa que saiu porque não entende nada, não conhece nada, não vive nada da Igreja Católica. E ele falou, e Padre José Augusto da Canção Nova, ele é um cara bem, assim, do estilo Padre Paulo Ricardo. Então, falou, eu não consigo compreender que você larga o verdadeiro para trás do falso, né? Sai do profundo para o superficial, porque não procurou de fato o profundo, né? Não conheceu o profundo para ir atrás do superficial. E é tão triste, assim, né, de ver aquele que falou que saiu da igreja católica na igreja verdadeira para dizer que encontrou Deus na igreja protestante. É. Sei não. Então é Ei, que isso. Tainara, o que é que Thay fala? Onde foi que a gente errou? Hein, Thay? Pois é, onde foi que a gente errou, né? Onde é que a gente se equivocou que tá errado? Então, assim, gente, que vocês saiam dessa live hoje. Eu vou dar um. Vou pedir para vocês fazerem dois exercícios hoje, antes de dormir. O primeiro é que vocês rezem uma salve rainha, porque a gente está no mês de Maria. E o outro é que vocês rezem pedindo a Deus um fogo ardente de amor pela sua igreja. Vai ser o exercício que vocês vão fazer aqui hoje. Deus, acende no meu coração um fogo que não se apaga, uma chama ardente de amor pela sua igreja. Santo Agostinho de Hipona. O que é que ele tem nas mãos? Nas mãos uma Bíblia, né, que é a palavra, um coração em cima com fogo, né? Esse fogo ardente pela palavra, o amor pela palavra. Santo Agostinho, eu assisti um trecho de 20 minutos de um padre falando sobre Santo Agostinho, que eu faltei, eu digo, gente, quero mais, cadê? Mais, mais, mais. Ele vai fazer uma série de lives sobre Santo Agostinho de Hipona. Eu estou esperando ele só publicar a próxima, que é lindo demais. Eu vou só para encerrar. Fazer um leve comentário rápido. Pode falar. Porque assim, eu não vou mentir para vocês, aconteceu que eu, sem querer, cochilei por cima do celular e perdi uma boa parte, por isso que eu estou calada. Não, Eu não tudo vou bem, fique mentir, né? Eu estou tranquila. aqui verdadeiramente, quero aprender, gosto, né? Não, tudo isso, todos os ensinamentos eu quero aprender. Mas eu queria fazer um comentário sobre o catecismo, é riquíssimo, eu já conheço, já leio, e qualquer dúvida eu vou lá nele, procuro, trabalho com catequese de adultos, e você tem que ter algum conhecimento, você não pode ser, como você pega uma catequese de crianças, que você chega ali, vamos brincar, vamos fazer uma dinâmica, né? Você tem que saber alguma coisinha a mais para poder pegar uma catequese de adultos, né? Então, eu não tenho esses conhecimentos todos, mas eu leio sempre, procuro qualquer dúvida, eu vou lá. Mas o que eu queria falar para vocês foi sobre uma coisa que eu vi na internet há alguns 6 meses atrás. Simplesmente, eu vou dizer para vocês, meninas, o catecismo da Igreja Católica sendo estudado por um grupo de protestantes. Eu não sei se vocês viram isso. Não, não vi. Sobre um grupo, ele estudado assim, de uma maneira que eles faziam, lendo página por página,
né? E número por número, aqueles números grandes, eles diziam, citavam aqueles números grandes e Sim, dizia tal número assim, como a gente faz na igreja, sim, tal número assim, comparando com a Bíblia e discordando, página por página. Agora eu digo para vocês a importância desse catecismo da nossa Igreja Católica, para ele chegar a se dispor a fazer um estudo do catecismo, é porque eles tiram o chapéu para o catecismo. com Isso eu queria certeza. dizer para vocês. Inclusive, eu fiz um comentário embaixo, e esse comentário rendeu muito, porque Uhum, eu não quis ir muito adiante, porque estava virando um bate-boca e eu não queria, não era isso que eu queria, claro. certo? Não era Uhum. isso que eu queria, mas assim, eu fiz por causa de um comentário que eu fiz, porque eu fiz justamente esse comentário. Realmente, vocês dão muito valor ao nosso catecismo. Nós somos, não, o que me surpreendeu, eu disse a ele, o que está me surpreendendo de vocês é que não somos nós que valorizamos o nosso catecismo. Vocês também valorizam, e vocês estão fazendo um estudo do nosso catecismo. Tem Eu disse a ele, credibilidade, mas né? Né? O nosso catecismo tem uma credibilidade para ele se dar o trabalho, né, dona Maurícia? De é pegar, isso. tá? Alguma credibilidade ela tem. É. A igreja reunida fazendo Não se estudo do chuta nosso. cachorro morto, né? Pois isso com certeza. Não se chuta cachorro Aí, morto. aí eu simplesmente, aí por causa desse comentário, me fez, rendeu muito. E eu aí terminei bloqueando e saindo, porque eles estavam, sabe, querendo ir longe. Eles viram que eu entendi alguma coisa, né? Então eles, não, vamos dar em cima dela, vamos. E aí ficaram Uhum. falando e debatendo. Eu digo, olha, eu aí saí, sabe, bloqueei e saí, porque não é isso que eu queria, ficar batendo boca, Não, sim, entendeu? sensato. Mas isso é bom a Justamente. gente saber, né? Que nosso catecismo é tão importante que É. tem grupo protestante estudando. A gente vai ter, só para encerrar aqui, que a gente já se estendeu 8 minutos, a gente vai ter aula da vida dos santos. Eu não preparei ainda a aula das vidas dos Ótimo. santos. É muito bom. E nós vamos estudar, porque outra coisa que católico não conhece é os santos que eles têm devoção. E a gente sabe que são muitos santos. Eu vi um documento, só o Papa Francisco, se eu não me engano, canonizou uns 300 nesse último pontificado, se eu não me falho a memória, entre beatificações Foi, e, foi isso mesmo. Vou até e falar na TV. canonizações, eu acho que foram uns 300, fora os que a gente já tinha. E aí, eu acho que, eu não sei se a gente consegue estudar todos, mas alguns que são os principais, e até alguns que não são tão principais, mas que tem algo que possa nos agregar, a gente vai estudar, a gente vai se aprimorar, a gente vai entender. Eu fiz, Jane participou, uma novena com Santa Teresinha, nós lemos Ai, mas como é o nome do livro de Santa Teresinha, Jane, que a gente leu? Ai, oh, meu Eu Deus do acho que céu. eu sei o que você está História de uma alma? falando. História de uma História de uma alma. A alma. gente Eu leu a tenho História de ele. uma alma durante a novena, rezamos a novena das rosas e falamos sobre a vida de Santa Teresinha. E nos edificou demais, tá? É E muito como lindo. Santa Teresinha tem tantos outros santos, por exemplo, eu vou comprar ali muito mais livros, mas eu comprei recentemente uma santa que tem uma história linda, e a gente conheceu a partir da história de Santa Teresinha também, Santa Joana d'Arc, e eu Uhum. comecei a ter uma devoção maravilhosa por Santa Joana d'Arc e Santo Agostinho também, né? Santo Então, Agostinho é assim, maravilhoso. então a gente vai ler, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar, a gente vai trazer uma vez por mês a aula da vida dos santos. Não vai ser agora, porque eu estou com uma demanda muito grande na faculdade, demanda com vocês, demanda no ministério lá na igreja, mas eu prometo que a gente vai trazer a aula da vida dos santos, sim, a gente vai conhecer os santos da nossa igreja, e a gente vai ter novas devoções, né? E é isso, gente. Então, muito Eu obrigada por essa assisto aula muito pelo maravilhosa. YouTube, viu? Eu tiro do YouTube, jogo na TV e já assisti quase todas as vidas do santo que tem no YouTube. Eu já assisti. Que maravilha, Tem os livros também. Tenho que aqui, se quiserem maravilha, emprestado, eu tenho. maravilha. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês Amém. e que vocês tenham uma boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.